na pandemia causada pela Covid-19, e nós tivemos também que nos adequar a essa nova realidade pandêmica, e junto com o plano nós também tivemos que padronizar o nosso fluxo com essa nova realidade, criar também POPs, criar um plano de gerenciamento de resíduo em serviços de saúde, que eu também vou mostrar para vocês, citar, mas hoje o foco é aqui no plano de contingência. Então, dentro de um gerenciamento de uma rede de frio, existem alguns pontos a serem mencionados, como as boas práticas de armazenamento e conservação. Como vocês sabem, a gente trabalha com imunobiológicos, que são um tipo de medicamento, né? E para que eles não percam a qualidade e para que eles atinjam a eficácia e a eficiência deles, eles precisam ser mantidos em uma temperatura adequada e também em um ambiente adequado. Então, as boas práticas de armazenamento e conservação fazem parte do gerenciamento, assim como o procedimento operacional padrão, que é o POP, que já é bem conhecido. Esse documento, ele inclusive, bem comum dentro das unidades de saúde. O plano de contingência, que é o foco dessa oficina de hoje, e a gestão de pessoas, que está aí dentro do gerenciamento da rede de frio, assim como uma capacitação. Certo. O objetivo de um plano de contingência é manter justamente os procedimentos estratégicos para essas medidas de prevenção e controle de risco dentro da rede de frio estadual. E Lucas, só um minuto. Eu não sei se todo mundo está visualizando o que o Lucas está falando, porque eu não estou conseguindo visualizar. Deixa eu ver aqui. Agora sim passou. Tá conseguindo ver? Os objetivos, ok. Tá no terceiro, né? Terceiro slide. Isso, pronto. Isso. Obrigada. Tá. Manter esses procedimentos estratégicos para que se preveja, mesmo faça um controle desse risco do que pode vir a acontecer, alguma situação inusitada. E também de evitar a perda dos imunobiológicos ou o desvio de qualidade deles, já que a gente trabalha dentro de uma faixa de temperatura que, em regra, é de 2 a 8, a depender do imunobiológico, e também quando o equipamento falhar ou deixar de funcionar por qualquer outro motivo. Então, nós temos duas situações aqui dentro da nossa realidade. É a falta de energia, a falta de fornecimento, principalmente nesse período chuvoso, que ocorre bastante, e também a falha do equipamento. Então, dentro das boas práticas de armazenamento e conservação, elas se definem como a melhor técnica para se realizar uma determinada tarefa. Então, elas são parte da garantia de qualidade, e por meio de procedimentos e práticas, os produtos que são consistentemente armazenados e controlados através de um padrão de qualidade apropriado. Então, dentro desses quesitos, nós temos a área de armazenamento, que deve ser adequada, deve ser limpa, arejada. As informações, elas precisam ser acessíveis, por exemplo, informações, contato da fornecedora de energia, no caso a Equatorial, o contato da empresa que faz a manutenção dos equipamentos, eles precisam estar num local visível. A identificação também de todos os equipamentos que estão disponíveis dentro da rede de frio, a definição dos protocolos, os protocolos de recebimento, de distribuição, o monitoramento da temperatura, o gerenciamento do estoque, as planilhas que são feitas no nosso caso, para distribuição, todos esses documentos, eles devem ser bem definidos. Além disso, manter um procedimento de inspeção
na chegada do produto, com relação à quantidade, à qualidade, se tem frasco quebrado, se a embalagem dele não está violada. Com relação ao lote também, a validade, isso é bem importante. E não só no recebimento, mas também na distribuição. O procedimento de inspeção ele é crucial para garantir essa cadeia de frio. A validação dos processos, tanto os processos internos quanto os processos externos, no caso de distribuição de imunos. A metodologia PEPS, que é a metodologia do primeiro que entra, o primeiro que sai, que é de acordo com a validade do produto. O produto que está mais próximo a validade a ser vencida, ele deve sair primeiro, obviamente. Então, dentro dessas boas práticas de armazenamento e conservação estão esses tópicos, e dentro dessas boas práticas nós temos o plano de contingência também. Então, procedimento operacional padrão, ele orienta, padroniza os processos, como o próprio nome dele já diz. Eu tenho uma caixinha, mas ela não... Eu gostaria só que quem tivesse com o áudio aberto, que desligasse para que não atrapalhasse os demais. Vocês estão conseguindo me ouvir, certo? Não está, né, com o áudio aberto? Porque acho que tem alguém falando. Certo, vou continuar. Então, dentro do procedimento operacional padrão, os assuntos de interesse são o recebimento, a verificação, a triagem e o armazenamento desses imunos, o preparo deles, de acordo com a metodologia PEPS e a distribuição, o planejamento e período periódico dos imunos, a rotina de registro e controle de temperatura, que deve ser diária, e o plano de contingência de todos os equipamentos, bem como, em caso de falta de energia, para que não haja perda desses imunos. Dentro disso também nós temos a rotina de capacitação e treinamento dos recursos humanos. Aqui na rede nós já tivemos 2, se eu não me engano. O treinamento nos sistemas de informação que vocês vão ter com o Mário, e o descarte de resíduos, que é o plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, que também é orientado pelo PNI, que nós tenhamos esse plano de gerenciamento, já que a gente trabalha com um material pérfuro cortante, no caso das seringas e agulhas, e também com material com micro-organismos vivos, no caso das vacinas atenuadas. Então, partindo para o plano de contingência em si, ele tá definido no Plano Nacional de Imunizações, e esse plano, ele é referência mundial, né? O nosso Plano Nacional de Imunizações, ele é referência para todos os outros países. E ele atua com um importante papel no SUS. A política dele impacta diretamente na redução, na eliminação e erradicação das doenças, através das vacinas e da vigilância. Então, o objetivo do PNI é garantir a qualidade desses imunos adquiridos e distribuídos à população, e conta com o apoio da rede nacional, que é a SENAD, e é constituída por toda uma estrutura física, e tem, daí entre as redes de frio, a rede de frio estadual, a municipal ou local, e viabiliza todo o processo logístico, que é a cadeia de frio, que é para garantir a qualidade desse imunobiológico. Então, eu vou mostrar aqui as instâncias da rede de frio. Nós temos a instância nacional, a estadual. Dentro da nossa realidade, nós temos as regionais, que são responsáveis pelas redes municipais ou locais. Então, o PNI, ele visa manter toda essa cadeia logística e estrutural, pois assim que o imunobiológico é produzido no laboratório, ele deve ter aí um rigoroso controle da temperatura
e uma inspeção também, para que não haja perda ou que não haja desvio de qualidade, até chegar à população lá na sala de vacina. E aqui nessa figura, nós temos... Nós mostramos aqui o fluxograma de distribuição de imunobiológicos. No caso, nós temos, a nível nacional, a CENAD, que é a Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, a instância estadual, que no caso é a SEAD, a Rede de Frio Estadual, as regionais, que no caso são Rosário, Zedoca, Pinheiro, que são responsáveis pela instância municipais, que são os municípios que compõem aquela região. E a instância local, que é a própria sala de imunização, que é a outra ponta. Certo. Aqui dentro do plano de contingência, nós listamos a nossa estrutura física e os nossos equipamentos, até a fim de informação mesmo para a gente. Então, atualmente, a gente dispõe de alguns freezers, né, de algumas câmaras refrigeradas de 2 a 8 e 4 freezers a menos 80. 2 da marca Indrel e 2 da marca Thermo Fisher. Eles conseguem atingir a temperatura de menos 80 para a gente armazenar as vacinas, a Pfizer. E nós também temos uma câmara de congelamento científica vertical, que atinge a temperatura de menos 35. Então, e além dos freezers científicos horizontais para armazenar as bobinas reutilizáveis, que a gente conhece por Gelox. A fim de informação, essa listagem dos nossos equipamentos, ela serve em alguns casos também como para que a gente descreva o produto em caso de empréstimo ou no caso de falha mesmo, para a gente comunicar ao pessoal da Atrius, que é a empresa que faz a manutenção aqui, a gente já tem as informações do equipamento e também o modelo. Isso já agiliza para a gente em um caso de algum incidente ou algum imprevisto. Então, dentro dos procedimentos em si do plano de contingência, ele dá o passo a passo mesmo do que fazer no caso da falha do equipamento ou da interrupção do fornecimento de energia. O primeiro passo é manter o equipamento fechado e monitorar essa temperatura dele. Assim que a energia é interrompida, a câmara ou o freezer ele ainda consegue manter ali uma temperatura por algum tempo. Então, manter o equipamento fechado, monitorar essa temperatura dele através do termômetro que está lá fixado, e imediatamente entrar em contato com a responsável pelo fornecimento de energia, que no caso é a Equatorial, e notificar sobre a falta de energia. Caso essa energia não retorne em 2 horas, ou por um período maior, e vocês identificarem que a temperatura do equipamento está chegando a 7 graus, então é hora de proceder imediatamente à transferência desses imunos para uma outra caixa, né, para uma caixa térmica ou uma caixa de isopor forrada ali com Gelox, para que essa temperatura, para que esse imunobiológico seja conservado numa temperatura adequada. E adotar esse mesmo procedimento em caso de quebra ou falha do equipamento. O quadro de distribuição de energia, ele deve estar identificado lá como não desligar. Comunica-se imediatamente à instância superior nessas situações de emergência para que sejam tomadas as devidas providências. Em caso de incêndio ou rompimento de alguma estrutura, coluna, um suporte hidráulico, prateleira, nós acionamos a equipe de engenharia da SES
que é o que está dentro da nossa realidade. No município, vocês acredito que tenham algum contato de alguém para acionar nesses casos. Caso haja aumento da temperatura, ela chegue a 8 ou acima de 8, recomenda-se preencher o formulário de registro de desvio de qualidade em imunobiológicos, que é o REDCap. Toda vez que essa temperatura ela passa de 8, esse imuno ele pode ou não ter um desvio de qualidade. Então, anotar o ocorrido, o horário, a data, anotar o lote, a validade do imuno e preencher o formulário do desvio de qualidade. E anexa esse formulário, anexar esse formulário uma cópia dos mapas de controle de temperatura que estão lá fixados no equipamento, tanto do mês atual quanto do mês anterior. Manter esses imunos sob suspeita, refrigerados, dentro de uma câmara, num equipamento com uma temperatura entre 2 a 8, e aguardar a autorização para o uso ou descarte dos mesmos. Agora eu vou passar para um outro documento. No caso, eu vou mostrar o plano de contingência, o nosso plano de contingência mesmo, o documento em si, como ficou. Aqui a gente colocou uma capa com Zé Gotinha, foi feito em 2021, inclusive, acredito que esse ano a gente já vai atualizar ele. A gente tem esse modelo padrão aqui de cabeçalho, com o número do documento, a versão, a validade, a data que ele foi feita, os responsáveis pela elaboração, pela revisão, pela aprovação. Aqui uma breve introdução falando sobre o Programa Nacional de Imunização. Lucas, com licença, não tem apresentação, não? É o slide ou não? É porque essa apresentação que eu acabei de fazer é sobre o plano de contingência, e agora eu vou só mostrar para vocês o modelo de como ele foi feito. Inclusive, a gente pode passar esse modelo para vocês, só o esboço para ajudar na elaboração do plano, ok? Não é porque não está o slide com esse modelo. Não está aparecendo o modelo para vocês? Não, acabou de me dizer aqui. Tá, peraí, só um minuto. Porque aqui tá... É por isso que eu não gosto desse. Pronto, show. Estão conseguindo ver agora? Sim. Sim, Lucas. Certo. Então, esse é o plano de contingência da SEAD. Ele foi elaborado em 2021, como eu já falei. Aqui nós temos o cabeçalho com o nome, a logo do estado, o número do documento, a validade, a versão, a elaboração, quem elaborou, quem revisou e quem aprovou. No caso, a revisão foi feita pela doutora Alice e a aprovação pela doutora Tayara. E aqui uma breve introdução, mesmo só para a gente esclarecer qual é o objetivo do Programa Nacional de Imunizações, o que é rede de frio, o que é cadeia de frio, alguns conceitos básicos mesmo, só para fazer uma breve introdução. Aqui a gente mostra as instâncias que eu já mostrei para vocês na apresentação, de como é organizado esse fluxo. É um documento bem simples mesmo de ser elaborado, ele é bem direto. A nossa estrutura física, com os equipamentos descritos, o modelo. E aqui a gente cita a Atrius, que é a empresa responsável
que é a empresa contratada pela manutenção desses equipamentos. Nós dispomos também aqui na rede de frio com um almoxarifado para o armazenamento de seringas e agulhas. O objetivo do plano de contingência, os procedimentos que eu já citei para vocês, e a observação de que a rede de frio, na verdade, toda rede de frio, ela deve ter algumas bobinas reutilizáveis congeladas, no caso da interrupção do fornecimento de energia ou falha do equipamento. Essas bobinas, elas são utilizadas nas caixas, né, nas caixas térmicas. E aí a gente referencia com o manual da rede de frio nacional. Aqui um breve histórico de revisões e a assinatura dos responsáveis. Então, esse é um documento bem sucinto mesmo, bem prático, bem objetivo a ser feito. Se vocês quiserem, eu posso passar esse modelo para vocês. E agora, eu vou mostrar brevemente também o nosso plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Vou compartilhar aqui a tela. Será que eles não queriam ver os slides que não apareceram? Mas o slide estava aparecendo. Não. Ou não apareceram? Vocês conseguiram ver os slides, né? Quando eu apresentei? Conseguimos, Lucas. Sim, apareceu o slide. Tá. Eu vou aqui só compartilhar a tela com outro documento. Espera aí. Estão conseguindo ver, né? Certo. Dentro do PNI, do Manual de Rede de Frio, eles recomendam que, além do POP, do plano de contingência, a gente também tenha um plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Até porque a gente trabalha com seringas e agulhas, que são materiais perfuro-cortantes, e também com imunobiológicos. Então, é necessário também esse documento. Aqui está o nosso cabeçalho padrão, uma introdução sobre os resíduos sólidos, a manutenção deles, inclusive as exigências legais com relação a esse documento, elas estão descritas numa RDC, que é a 222, de 7 de março de 2018, e existe também uma resolução no CONMAMA, que fala sobre o tratamento dos resíduos de saúde, né, desde a geração até a disposição final deles. Então, aqui a gente também coloca o manejo desses resíduos de serviços em saúde, que a segregação, acondicionamento, identificação, o transporte interno, o armazenamento temporário, o tratamento que é feito com ele, o armazenamento externo, coleta e transporte externos e a disposição final. Então, tudo isso está respaldado, inclusive, através de normativas da ABNT e também com resoluções do CONAMA e uma RDC específica para esse tipo de situação. Aqui nós temos um fluxograma mostrando basicamente o que é feito, né? A SEAD com esse plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. O resíduo é gerado, segregado, e a partir dessa segregação, a gente identifica que resíduo é esse, se ele é infectante, se ele é químico, se ele é radioativo, se ele é perfuro cortante.
ele é acondicionado, ele é armazenado também, e aí de acordo com o tipo de material, existe também uma exigência para que ele seja armazenado, pode ser em saco branco, ou se for um resíduo comum em saco de lixo preto, ou se for pérfuro cortante no Descartex, até a coleta e o destino final. O plano de gerenciamento de resíduos também tem os objetivos, né, que é avaliar essas condutas de segurança, melhorar a qualidade do trabalho, contribuir para a preservação do meio ambiente, minimizar os riscos também, quantitativamente, e de resíduos perigosos, e cumprir a legislação referente à saúde e ao meio ambiente. Aqui nós temos os dados da empresa, que no caso é a SEAD, como o CNPJ, o estado, a localização, o ramo de atividade. Nós temos também um organograma da unidade, desde a secretaria, passando pela secretária adjunta, superintendência, departamento de doenças, até chegar à central estadual. Nós também temos uma empresa de controle de pragas, onde é feita essa manutenção, é a DD Clean Saúde Ambiental. A empresa de controle de resíduos, que é a Betal Ambiental Soluções Ambientais. Aqui nós temos a classificação dos resíduos sólidos. E aí os resíduos que a gente possui são do grupo A, especificamente o grupo A1, onde ele cita especificamente o descarte de vacinas de micro-organismos vivos, atenuados ou inativados, que é o principal que a gente trabalha aqui. Do grupo A2, A3 até o A5 a gente não produz. Do grupo B, nós ainda temos imunomoduladores, que também se encaixa aí nessa segregação. Do grupo D também, sobra de alimento, equipo de soro, papel. Do grupo E, os pérfuro-cortantes, que são, no caso, as seringas e agulhas. E aqui a identificação, onde esses materiais eles estão localizados em sala de almoxarifado, na sala de refrigeração ou dentro da câmara fria. O tipo de tratamento que ele deve ser feito. A maioria são incinerados. O armazenamento externo. A frequência de coleta, que são em dias alternados, 3 vezes por semana. E a gente descreve aqui como nós fazemos a segregação, o acondicionamento e a identificação desses resíduos. E esse documento ele já é um pouco mais elaborado, porque ele já tem ele já pega mais conceitos e mais procedimentos. Acondicionamento dos grupos, a identificação do tipo de resíduo, com resíduo infectante, ou associado a um risco químico, ou resíduo comum, ou resíduo pérfuro cortante. Nós falamos da coleta e transporte externo, higienização dos abrigos, os tipos de resíduos infectantes produzidos na SEAD, que aí a gente descreve aqui cada um, o que a gente produz, as áreas críticas, responsabilidades gerais, áreas não críticas e as referências.
com a validação do documento. Esse foi o plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Esse já é um documento mais elaborado, mas vocês podem também fazer adequando à realidade de vocês. E nós temos também os POPs, que eu acredito que as regionais e os municípios já têm, mas se não tiverem também é bom realizar. São basicamente a descrição mesmo do procedimento de trabalho, de acordo com o que vocês vão fazer. Quer acrescentar alguma coisa, Neide? Tem as perguntas que eu vou falar das atribuições. Tá, eu vou só... Alguém